Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 43. E o título dessa mensagem é Boas Maneiras. Muito bem. Na nossa convivência social, familiar, boas maneiras é algo realmente muito fundamental para o bem viver, não é? E conviver. Viver e convivermos uns com os outros. Então, o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus citadas por Lucas, no capítulo 14, no versículo 10, no Novo Testamento, nos diz Jesus: e assenta-te no último lugar. Então, aqui nós temos uma parábola que Jesus propõe sobre os lugares numa festa. Ele nos diz que quando somos convidados para uma festa, devemos evitar de sentar nos primeiros lugares, a fim de que o dono da casa não chegue para nós e peça para que a gente se levante e sente lá atrás, porque existem pessoas mais importantes para ocupar aqueles lugares. E aí ficaremos com certeza muito constrangidos. Então, evitemos isso. Ele nos diz para que sentemos nos últimos lugares. Assim, pode ser, não é, que chegue o dono da casa e nos convide para que saiamos dos últimos lugares e sentemos nos primeiros. E grande será, então, a nossa alegria. Então, este é o versículo onde Jesus diz: e assenta-te no último lugar. Emmanuel, então, comenta as palavras de Jesus da seguinte forma: o mestre, nesta passagem, proporciona inesquecível ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. Então, o que Emmanuel vai fazer é tirar o sentido espiritual da mensagem e trazer para o sentido social da mensagem. Ok? A recomendação do Salvador, Jesus, presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando, ou seja, chegando já marcando espaço, né? Timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Aquela pessoa que a gente acha arrogante, não é? Caiu assim de paraquedas e já chegou, né, dando aí a fala da verdade. Isso deve ser evitado, tanto no sentido dos nossos lares, como no sentido dos grupos que possamos vir a participar e até mesmo nas casas espíritas. Já vimos acontecer alguma coisa assim? Será? Continua ele então. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades. Então vamos ver, chegamos lá no agrupamento que vemos que a coisa está mal. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades e intenções. Enganado. Não é que haja má fé, há um engano. Pode acontecer? Muito claro, ainda somos espíritos imperfeitos, não é?
Então, ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que a pessoa esclarecida, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Ou seja, chegou, não está bem, e já vai determinando, apontando o dedo, né? Olha, não é assim, não pode. Aí ingressando pela primeira vez, é razoável, então, que a pessoa não se faça um doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, caso realmente haja ali um equívoco, né, no caminho escolhido, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Ou seja, primeiro criamos laços afetivos, laços de carinho, de respeito. E assim, né? Não vou falar não, vou deixar a Emmanuel falar, bem melhor. É indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá afastar a imperfeição eficazmente, ou seja, da melhor forma, eliminando uma parcela de sombra cada dia, através do serviço constante. Olha que importante isto, né? Então, nós chegarmos lá, isso não vai se dar em uma semana. Temos que fazer parte da rotina, temos que realmente nos engajar, nos empenhar, nos dedicar. Não é assim com uma família? Não é assim num grupo que realmente desejamos fazer parte? Isso não se dá por encanto. É preciso construir esses elos, tem que ser construídos com muito entendimento, com muito respeito, com muito diálogo, muita fraternidade. Sabemos, nos diz Emmanuel, sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Então, ele veio amando, né? Ele criava Jesus. Nós vemos isso no estudo dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós vemos nessa história que nos é contada pelos evangelistas como Jesus é amoroso, como ele é fraterno, mas ao mesmo tempo ele coloca como devem ser as coisas. Ele impõe? Nunca. Isso é alguma coisa que a gente tem que perceber. Nós somos dotados de livre-arbítrio, certo? Sendo assim, Jesus, se quiseres me seguir, toma cada dia a tua cruz. Se, ele começa assim, se, ele não impõe. Me siga, porque você está no mau caminho e para isso você tem que pegar a cada dia a cruz, negar a si mesmo e me seguir. De jeito nenhum. Se você quiser me seguir, pegue a cada dia a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Se quiser. Se não quiser, não. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Continua o nosso Emmanuel. Não assaltes
os lugares de evidência, ou seja, que não tenhamos essa, né, chegarmos e já irmos chegando, né? Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. Vamos lembrar da história. Jesus nos diz para irmos para o último lugar, vamos ficar lá, quietinho, observando, construindo os relacionamentos, não é? E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com as exposições do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Humildade. Humildade. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. A fim de que o próximo te possa compreender. Certo? Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Então, foi o que falamos sobre não haver imposições. Vejamos lá. Nós chegamos numa família. Como nós chegamos na família? Criancinhas, né? Nascemos lá na família. E já chegamos chegando? Não. Estamos reencarnando, chegando naquela família, na fase infantil, e ali na fase infantil nós ficamos como? Recebendo, não impomos nada, vamos recebendo. Aí crescemos. Quando crescemos, já temos, né, e fomos criando aqueles vínculos familiares, os laços afetivos, não é? Como adultos, já estabelecemos os nossos critérios. Fica conosco quem quer, não é mesmo? Fica conosco quem quer. Não vamos obrigar ninguém a ficar conosco. Vamos imaginar, chegamos numa casa espírita. Como chegamos? Chegamos como um participante, como um frequentador. Com o tempo, passamos a colaborar, participamos dos estudos, passamos a colaborar, conseguimos uma tarefa e vamos aprendendo. Vamos aprendendo também como funciona aquela instituição, criando laços afetivos com as pessoas. Com o passar do tempo, nós nos empenhando, vamos conseguir tarefas com mais responsabilidade, não é? Porque muitas pessoas podem pensar, poder não. Na casa espírita não tem local de poder, como na família não tem local de poder. O que tem são funções de responsabilidade. Muitas pessoas querem poder, nem tantas querem responsabilidade. Interessante, não é? Responsabilidade. E aí, assumindo funções de responsabilidade, vamos estabelecer e caminhar dentro dos critérios da instituição e tal, mas sem impor. Sem impor. Por quê? Porque esses critérios já estão estabelecidos no Estatuto da Casa, no regimento interno. Também as empresas têm isto. Nós não podemos chegar e mudar um setor da empresa que a gente acabou de chegar. Não, eu tenho que saber. Mas eu fui... é departamento pessoal. Eu já trabalhei lá, eu já fiz isso aqui na outra empresa. Sim, mas na outra empresa funcionava de uma forma. Como funciona essa? Eu não posso ficar atropelando a empresa nova, porque eu acho que eu sei. Eu preciso aprender como é que é ser daquela função naquela empresa. Então, eu tenho que chegar devagarinho e tenho que criar, como Emmanuel nos diz, não é? Aqueles elos afetivos, de que nós não estamos para impor nada, para subjugar ninguém. Nós estamos para construir juntos, nesse trabalho de fraternidade e de solidariedade. Desafiador, não? E ele nos coloca o título na mensagem, Boas Maneiras. Não vamos atropelar. Estamos chegando?
vamos chegar, a primeira coisa, estabelecer laços afetivos, conhecer como é que as coisas funcionam. Se nós achamos, vamos ficar ali, nos identificamos, nos afinizamos, mas vemos que as coisas não estão andando como deveriam, que as pessoas estão enganadas, seja onde for o contexto, com o tempo, se eu realmente investir, não é, a minha dedicação naquele espaço, naquele grupo, seja familiar, seja de trabalho, seja social, seja onde for, com o tempo eu vou poder, até com o meu exemplo, como bem Emmanuel diz, vou poder ajudar. Principalmente eu vou ter que fazer o quê? A mudança está aqui. O outro vai mudar se quiser. Kardec tem uma fala excelente em que ele diz o seguinte, sobre instituições espíritas, né? Ele diz que a maioria, em termos, vamos lembrar que as funções da casa espírita não são como na Igreja Católica, não é? As funções não são... Não existe aquele clero que vai de padre para monsenhor, não sei como é que é bem isso, arcebispo, bispo, cardeal, papa. Não existe essa hierarquia clerical. As funções da casa espírita, elas são funções de confiança, né, da direção da casa, e a direção da casa ela é eleita. Então, são funções eletivas, por eleição. Se houver um desvio, e mesmo assim a maioria das pessoas ali naquela instituição que pertencem à Assembleia Geral votarem pelo desvio, isso se chama democracia. Se eu não estou de acordo com aquilo, eu vou embora. Nós não temos que estar de acordo com tudo, não é? Então, se a minha visão for a visão do consenso da maioria, ok. Porque nem nós impomos nada ao outro, nem também o outro nos impõe. É livre-arbítrio para lá, livre-arbítrio para cá. Então, boas maneiras, tanto de nós para com o outro, quanto do outro para conosco, não é? Muito bem, vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que nos chegam, pelos recursos que nos são oferecidos pela providência divina. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, tantas bênçãos, tantas. Abençoa-nos os esforços, Jesus. Abençoa o nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, afetos. Todos os nossos irmãos de humanidade, abençoa, Jesus. Mas abençoa em especial os nossos irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos de paz e luz estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.